sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim. Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes não. Deus viu tudo o que tinha feito e esse que era muito bom. Essa é uma declaração que deve ser a base da nossa compreensão daquilo que o ser humano é. Essa semana eu estava vendo, estava passando um filme que era O Médico e o Monstro, e eu lembrei do livro, né? Eu li o livro há muitos anos atrás, quando eu era ainda adolescente. É um livro de um escocês, Robert Stevenson, e escrito em 1885, assim foi lançado. E quando eu estava vendo o filme, lembrando do livro, não é um livro muito grande, assim, deve ter umas 80, 90 páginas, dependendo assim da versão, né, que a gente lê, você lê em inglês, você lê em português. E eu estava pensando, à medida que eu ia vendo, exatamente na identidade humana, no que o ser humano é. E como é fácil nós perdermos tudo aquilo, toda a verdade a respeito do ser humano. Sempre que nós tomamos o tema da redenção, da salvação, do que Deus fez em Cristo, nós começamos com um homem caído, precisando ser restaurado, e nós começamos com a queda humana, ou então com a depravação humana. Mas, por exemplo, as doutrinas da graça começam com a depravação total, mas isso não foi um arranjo dos reformadores, não é? Isso foi tempos depois, na controvérsia do arminianismo, ou seja, Armínio nasceu em 1560 e morreu em 1609, se eu não me engano, não é? E ele acreditava nas doutrinas da graça, mas com o tempo, influenciado pelo humanismo, pelo pelagianismo, ele não só se desviou dessas doutrinas, mas ensinou aos seus alunos. E depois que ele morreu, os seus alunos lá na Holanda colocaram os pensamentos de Armínio em 5 pontos e apresentaram, não é? Como eles viam que a confissão belga, por exemplo, as confissões reformadas que existiam antes, elas contrariavam totalmente o pensamento de Armínio e deles, porque as confissões expressavam as doutrinas da salvação, da graça, como elas estão lá na Bíblia, e eles sentiam isso como um problema. Eles queriam que fosse revisto lá as confissões, a confissão belga, e então houve um sínodo, depois de muitos problemas por causa disso, o governo holandês convocou um sínodo de muitos, os maiores teólogos, e internacional, é o último grande sínodo assim da igreja internacional. Depois vai haver outros, mas não assim abrangendo. Então é um dos documentos mais importantes da história da igreja. E esses grandes teólogos pegaram todos aqueles 5 pontos e refutaram cada um deles, e refutaram biblicamente, mostrando não só porque eles estavam errados, mas dando um vasto base bíblica para
aquilo tudo. E então a resposta foram o que depois foi chamado de 5 pontos do calvinismo. Você vê, mas os reformadores não fizeram 5 pontos de nada, não é? Então é óbvio que aquele documento não contém toda a doutrina da reforma, toda a doutrina essencial. Quem propôs foi lá os discípulos de Armínio, com 5 pontos do arminianismo. Então responderam os 5 pontos lá como foi apresentado. Então começa com a depravação total, porque essa foi a primeira coisa que eles colocaram, que o homem não era totalmente depravado. Então grandes puritanos, foi um sínodo em Dort, não é? E até hoje nós temos o documento, e é por isso então que nós ficamos com a ideia de começar com a doutrina da depravação total, mas não é o melhor lugar para começar quando nós queremos entender aquilo que o ser humano é, e até aquilo que é a depravação total, e é aquilo que Cristo fez. Nós temos que começar com a criação, nós temos que começar lá no início, não é? Como Deus fez o homem. Quando nós discutimos a queda sem apreciar a majestade da criação, nós não temos uma visão da majestade da criatura humana. Então nós não podemos ter uma visão da tragédia da queda humana, e quão profunda ela foi. E então é muito comum as pessoas usarem uma expressão que é cunhada, que quem primeiro a gente conhece, que usou, e que agora virou um clichê no nosso mundo, que errar é humano. Mas a Bíblia não concorda com isso. A Bíblia colocaria que errar é o resultado da queda humana. Errar é o resultado da condição de depravação humana. Errar não é humano, porque quando a gente fala errar é humano, parece que há alguma coisa errada com o Criador do ser humano, e parece que há alguma coisa errada com aquilo que ele criou, uma coisa errada no Criador, uma coisa errada no que ele criou, de tal maneira que inerentemente a ser humano é errar. Mas não é verdade. O ser humano não erra porque ele é humano, ele erra porque ele é um ser caído e depravado. Sabe, se você falar assim, errar o que um anjo faz, não, errar e pecar é aquilo que demônios fazem, que eram anjos que caíram. Então esse clichê esse clichê que começou com Shakespeare, expressa não só um erro, mas tira de nós a visão da realidade humana. A criação não é um problema, nem o ser humano é o problema, não é a humanidade como Deus a fez, e a humanidade como Ele há de restaurar em Cristo. Mas quando a gente olha aquilo que o ser humano como ele foi criado, a majestade com a qual o ser humano foi criado, então nós podemos ver adequadamente o horror da sua queda. Quão terrível é a queda, e quão depravado é o coração humano. Então a criação é o ponto de partida, porque é o melhor lugar para nós entendermos a nós mesmos e contemplarmos Deus como Ele é. De tal maneira que Calvino diz assim: devemos agora falar da criação do homem, não só porque entre todas as obras de Deus, aqui está o exemplo mais nobre e mais notável da sua justiça, sabedoria e bondade em tudo que Ele criou, mas porque não podemos ter um conhecimento claro e completo de Deus, se não for acompanhado por um conhecimento correspondente de nós mesmos. Então, Calvino está dizendo, nós começamos com a criação, porque o homem, de tudo que Deus criou, é o que mais expressa a humanidade, não é? O homem, a glória, a majestade e as perfeições de Deus. Ou seja, o homem é a coroa da criação. O homem nada mais expressa Deus em toda a criação como quando Ele fez o homem. É aquilo que Deus criou que melhor revela a Deus. Então há 2 salmos na Bíblia, o Salmo 8 e o Salmo 14. É engraçado porque eles estão próximos e eles falam da grandiosidade humana
e da tragédia, da depravação total do ser humano, com palavras mais fortes possíveis, e nos dá essa visão completa do ser humano, de como ele foi criado e de como ele é. Então, isso é fundamental, porque nós só assim podemos ter a ideia do valor do ser humano, do valor da vida humana. Ao mesmo tempo, não temos dificuldade com a afirmação de que o homem é totalmente depravado. Então, Salmo 8, ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu tornaste a força da boca das crianças e dos que mamam. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar os inimigos e ao vingador. Quando vejo os céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, quando eu olho para toda a criação, para as coisas mais incríveis da criação, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Então ele diz: pois pouco menor do que os anjos os fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Dizendo, tu criaste o homem um pouco menor do que os anjos, e coroaste os homens com glória e honra, e colocou tudo que tu criaste debaixo dos pés dele, sujeitou tudo aos homens. Essa é a declaração incrível sobre o que é um ser humano. Mas no Salmo 14, de 1 a 5, diz assim: disse o nécio em seu coração, não a Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos os homens juntamente, se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um homem. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão e não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, como por Deus está, porque Deus está na geração dos justos. É esse texto que o apóstolo Paulo, quando faz a sua acusação a toda a humanidade, da depravação humana, de como todos os homens estão debaixo do juízo e da ira de Deus, é a esse texto que o apóstolo Paulo se refere, lá em Romanos. Ele diz, como está escrito, e aí ele começa a mencionar Davi, nessa declaração. Romanos 3, 10 a 12 diz assim, como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você vê, Paulo só está dizendo, como está escrito lá no Salmo 14, lá como Davi disse, essa é a acusação sobre todos os homens. Então esses dois salmos, eles são fundamentais para nós entendermos a natureza humana. Eles são ambos salmos escritos pelo mesmo homem, Davi, inspirado pelo Espírito. Um deles o Salmo 8, não é? E o outro é o Salmo 14. Eles estão no mesmo livro que a Bíblia, e eles estão no mesmo livro da Bíblia, que é o livro de Salmos, e eles estão lá em Salmos perto um do outro, não é? No Salmo 8 e no Salmo 14. E eles ao mesmo tempo, o Salmo 8 mostra o ser humano no lugar mais elevado, sabe, no pináculo daquilo que Deus criou, ou seja, o ponto de vista mais positivo da natureza humana. E tem-se no outro salmo a coisa mais escura e negativa da humanidade, do homem. Não há ninguém que faça o bem, todos se fizeram imundos, ninguém busca a Deus. O homem diz em seu coração não a Deus. Deus olhou desde o céu para ver se alguém fazia o bem, se alguém buscava a Deus, e não havia ninguém. Agora, como colocar esses dois salmos juntos e perceber como
A visão bíblica do ser humano é diferente de tudo que o ser humano pode conceber, como é notavelmente distinto a partir de qualquer outro pensamento humano que o mundo tenha, que o humanismo produziu durante todo o tempo. É único, mostra o pináculo da glória do que é o ser humano e mostra a tragédia daquilo que o ser humano é em sua depravação. Então, a Bíblia nos dá o ponto de vista mais alto e positivo da natureza humana. Deus criou o homem e Deus disse: é muito bom. E criou o homem e disse: nada mais expressa a minha glória como homem. De tudo que eu criei, o universo inteiro, as galáxias, todas as coisas juntas não expressam o que o homem expressa do que eu sou. Ou seja, é o ponto de vista mais positivo e ao mesmo tempo mais escuro, mais negativo da natureza humana. Então primeiro vamos olhar o ponto mais alto, mais positivo, que o Salmo 8 nos mostra. Qual é a maior visão da natureza humana? Então Davi começa com uma questão filosófica assim, não é? No versículo 4 ele diz: quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Salmo 8:4. E a resposta nos 5 e 6 é: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Isso é quase a reafirmação de Gênesis 1, 26 e 27, quando Deus diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em outras palavras, tanto Gênesis 1 quanto os Salmos, nos informam de maneira mais profunda possível de que nós fomos feitos à imagem de Deus, fomos construídos para a glória de Deus, e de tal maneira que nada expressava melhor a glória de Deus do que isso. Isso imagem é muito revelador, não é? Nós podemos falar muito sobre isso, hoje nós temos que ser mais breves. Se você olhar para a água, para uma lagoa se mexendo, você tem uma imagem de você mesmo, mas ela é confusa, ela não é tão perfeita. Se você se vê refletido numa superfície mais estável, mas que não seja um espelho perfeito, você tem uma imagem de você melhor. E se você se olhar num espelho perfeito, numa superfície toda plana, tudo perfeito, você tem uma imagem exata de si mesmo, não é? Então a Bíblia nos diz que toda a criação de Deus, em certa medida, reflete Deus. Todos os animais, tudo que Deus criou, inanimado, sabe? Rochas, terra, todo o universo reflete em Deus. Pode-se ver algo da beleza de Deus, mas não claramente. Sempre é muito menos claro do que quando Deus é visto e refletido no ser humano, como Deus criou o ser humano. Então os seres humanos são a coroa da criação de Deus. Nada é mais valioso em toda a criação, por causa de todas as coisas que Deus colocou em nós, que refletem melhor a sua imagem, a criatividade, a nossa personalidade, a nossa racionalidade. Tudo que Deus nos deu nos tornou mais aptos para manifestar tudo que Ele é. E uma das coisas das quais certa vez eu li um comentarista falando, é a própria maneira como Davi coloca as coisas aqui inicialmente. O homem perguntando: quem é um homem para que tu te lembres dele? Essa é a glória do ser humano. Um cachorro não diz isso, entende? Um cachorro não senta pensativo e pensa: que é um cachorro para que tu o criaste? Ele nunca vai fazer essa pergunta. Ele é apenas um cachorro. Ele não pode pensar em Deus.
Ele não pode olhar para a criação e fazer esses questionamentos racionais. Os seres humanos são os únicos que perguntam isso em todo o universo. Por mais que você veja coisas grandes no universo, nós somos os únicos que refletem Deus de maneira racional e olhando para fora de nós mesmos e contemplando Deus. Então nós somos únicos que fazem arte de verdade em toda a criação. Nós somos os únicos que criaram uma linguagem complexa, símbolos complexos que codificassem a nossa linguagem. Inventamos tantas coisas, porque muitas coisas de Deus estão em nós. Deus é o Criador, só Ele cria do nada. Nós não somos Deus, mas nós carregamos algo disso. Nós criamos coisas a partir daquilo que Deus fez, não é? Só Deus cria a partir do nada, mas nós também, Ele colocou em nós a imaginação, imaginarmos algo que não existe, não é? Pensarmos sobre isso e trazer isso através das coisas que Deus nos deu, forma a coisas, como nós estamos usando essa noite, luz, aparelhos, cadeiras, um prédio. Deus nos fez assim, sabe? Nos fez aptos para a arte, para a música. E as implicações de todas essas coisas que nós podíamos gastar tempo são enormes, mas eu queria olhar 3 coisas rapidamente, não é? Isso não foi totalmente, você vê, o ser humano agora, essa capacidade espiritual, eu diria, religiosa, essa capacidade criativa, essa capacidade artística, essa capacidade de criar, tudo isso, quando o homem caiu, ficou totalmente escravo dessa depravação do ser humano. Mas você vê, isso não sumiu do ser humano, simplesmente isso não é usado mais para refletir a glória de Deus, como era, mas o homem ainda reteve essas coisas. Então a ideia de que cada ser humano é uma imagem de Deus, carrega ainda algo assim, tem enormes implicações psicológicas. Não importa a avaliação do seu coração, não importa o que as pessoas digam, a avaliação da cultura, há um objetivo, há um significado para a nossa existência, há uma rocha sólida para nós existirmos, que é cheia de glória, que é cheia de majestade. Você está cosmicamente, infinitamente, com um objetivo para existir. O que dá isso a você não é exatamente a razão pela forma com a qual você foi criado. Não importa o que um homem é, ou o que você fez, ou o que você está vivendo agora, ou o que um homem está vivendo agora, ele ainda é um ser humano que carrega muito dessas coisas. Então isso tem uma enorme implicação para a psique humana, assim, para a psicologia bíblica. Então a cultura secular, a cultura que nos rodeia, ela diz que tudo que existe é apenas a vida como você a vê. Esse é o princípio básico no qual essas coisas estão firmadas. Quando você morrer, você vai apodrecer. Tudo que acontece com você tem uma causa natural. E comigo não há eternidade, não há tudo isso. A vida é tudo que nós temos. E a visão secular tem um enorme problema, na verdade, porque ela está repousando sobre uma contradição e um enigma que ela mesma não pode resolver, e então ela finge que não vê a contradição. Por exemplo, Freud, o pai da psicanálise, ele não acreditava em Deus. E uma das perguntas de Freud é: por que o homem acredita em Deus? Por que o homem inventou Deus? Toda a base da psicanálise, da psicologia secular, ela é parte do princípio de que não há Deus. Não há como depois disso você usar isso de uma maneira
evangélica e cristã, você entende? Então o fundador da psicanálise moderna, ele tinha um interesse em entender como o ser humano inventou Deus, e ele queria encontrar uma explicação. Então ele propôs uma teoria quanto aos motivos que inventaram o homem a inventar Deus, que levaram o homem a inventar Deus e depois criar uma religião. Então Freud diz assim, abre aspas, a ameaça da natureza, que guarda tantos mistérios e manifesta temíveis recursos de forma destrutiva, é domada pela suposição de que existe um Deus que pode auxiliar o homem nos problemas da vida. E Freud continua, existem os elementos que parecem zombar de todo o controle humano. A terra que entra em convulsão, se parte e sepulta toda a vida através de terremotos, furacões, e sepulta toda a vida humana e suas obras, a água que sobe e afoga tudo em um turbilhão, as tempestades que destroem o que quer que esteja à sua frente, as doenças que só recentemente foram reconhecidas como ataques por outros organismos minúsculos, como bactérias e vírus. E finalmente o penoso enigma da morte que paira sobre nós, contra o qual nenhum medicamento foi ainda encontrado e provavelmente jamais, você vê a agonia da alma dele, jamais vai ser encontrado um medicamento para nos livrar da morte. Mediante essas forças, a natureza se levanta contra nós, majestosa, cruel e inexorável, trazendo à nossa mente, mais uma vez, as nossas fraquezas e desamparo, que pensamos poder captar através da civilização. Ele diz, nós criamos a civilização para tentar conter todas essas coisas, mas nós não conseguimos. Então, em vista da ameaça da natureza, Freud diz, o homem, ele atravessando um processo de humanização e personificação da natureza, ele inventou Deus. E a religião e crer em Deus e inventar um Deus começou atribuindo características de personalidade às forças impessoais. Ele disse que Deus é só isso, é a alma tentando negociar com a natureza inexorável. Então ele diz, quando alguém fica zangado conosco e é forte, é poderoso, e nos ameaça a ferir, nós tentamos dissuadi-lo, nós tentamos talvez pedir misericórdia. Poxa, não faz isso comigo. Nós então, se acharmos que isso não basta, nós então começamos a elogiar e a louvar e a servir e a oferecer alguma coisa para que aquela pessoa mais poderosa nos trate com bondade, para que a gente possa subornar aquela pessoa que pode nos fazer mal. Então ele diz, existem 1000 maneiras de nós tratarmos com a hostilidade humana, e nós tratamos disso o tempo inteiro. Então ele diz, mas como negociar com um furacão? Você não pode pedir um furacão, tem misericórdia de mim, porque furacão não tem conta em banco. Você não pode subornar o furacão. Você não pode se ajoelhar e pedir um furacão, por favor, use de bondade. Furacão não tem essas coisas. Então Freud diz, o ser humano, diante do furacão, do terremoto, da doença, da morte, ele inventou que tinha um Deus que morava no furacão, que era o Deus do furacão. Porque aí agora, se você imaginar que tem um Deus no furacão, diz Freud, então você pode pedir misericórdia para esse Deus do furacão. Poxa, não deixa o furacão destruir a gente, não deixa tsunami. Aí você inventou o Deus do mar, assim, sabe? Então Freud responde que o homem trata essas forças impessoais da natureza, personalizando ela através de inventar Deus. E que o monoteísmo fez melhor, em vez de ter um monte de deuses cuidando de todas essas coisas, inventou um Deus só e disse que ele que fez tudo, que ele criou todo o universo, que ele controla tudo. E aí agora você pode falar com esse Deus sobre todas essas coisas, porque agora essas coisas não são mais incontroláveis. Agora existe um Deus pessoal. Então ele diz, assim o ser humano inventou um Deus monoteísta complexo, mas isso é só barganha barata, porque o ser humano não pode enfrentar a realidade de que ele veio do nada e está indo para o nada.
de que a vida dele não tem significado. Então tudo isso é uma invenção humana. Você vê, é partindo dessa visão que Freud desenvolveu toda a sua psicologia. Então a visão secular, como eu disse, baseada nisso, ela tem um enorme problema, na verdade quase, não um problema, mas uma contradição sem fim. Porque você vê, por um lado a cultura secular se baseia, por exemplo, no que toda a nossa cultura, né? No que Freud disse. Mas a psicologia, ela diz que a coisa mais importante é a autoestima. A autoestima é a pedra filosofal de tudo. Todos os nossos problemas psicológicos, todos os nossos problemas sociais, quer se trate de crime ou pobreza, ou mau desempenho na escola, tudo tem a ver com a baixa autoestima. É o que é dito para nós hoje, que foi tão repetido que virou assim verdade para o mundo todo. Cristão, não cristão. E a chave da vida é encontrar o seu valor próprio, ou seja, é ter uma autoestima elevada, encontrar o seu valor. Valor, você encontrar isso. Então a visão secular, por um lado, ela diz que a coisa mais importante para você, para mim, é ter um senso do seu próprio valor, da sua própria importância. Por outro lado, ela diz que filosoficamente, cientificamente, não há nada que te dê valor de verdade. Você é um acidente. Você é um nada indo para nada. Porque você só evoluiu. Você podia ser uma perereca. Por acaso você se tornou um ser humano. Mas foi tudo por acaso. Você começou do nada, um universo caótico, também por caótico. Você não é um grilo hoje, nem se você sabe por quê. Não faz nenhuma diferença. Foi tudo um acidente. É tudo um acidente. Ninguém te criou. Você é um acidente. Não há nenhuma finalidade para você estar aqui. A sua existência não tem finalidade. Você não foi criado com propósito. Não tem propósito. Então, um dos velhos secularistas mais famosos, né, Bertrand Russell, esse é 1872, morreu em 1970, viveu a beça assim, com todo aquele seu cinismo, sarcasmo e secular, um homem totalmente secular. Ele diz assim: este homem é o produto de causas que não tinham previsão nenhuma, não tinha propósito nenhum e não vai chegar a lugar nenhum. A vida é isso. Você veio do nada e está indo para o nada, e aquilo que vem do nada e está indo para o nada, no meio do caminho não é nada. Tem como uma coisa que vem do nada e indo para o nada ser alguma coisa entre os dois nadas. Pense sobre isso. Todas as suas esperanças, todos os seus medos, todos os seus amores não são nada. São só acidentalmente átomos e moléculas, da maneira com que eles se juntaram. Eles podiam ter se juntado, sei lá, você podia ser uma minhoca, mas por acaso eles se juntaram no que você é, mas é só assim, não faz diferença nenhuma. São só acidentes. Seus amores, seus medos, sua vida, aquilo que você chama de amor, de romance, de tudo. Oliver Wendell Holmes foi um ministro da Suprema Corte Americana. Ele é o juiz da Suprema Corte mais citado em todos os tempos, mas ele tinha assim um ceticismo e um cinismo, e ele olhava para essa questão, apesar disso, pelo menos com uma honestidade intelectual. Ele diz assim: eu não vejo nenhuma razão para atribuir ao homem um significado diferente do que pertence a um babuíno ou um grão de areia. Se você falar que um ser humano vale mais do que um babuíno, isso não faz nenhum sentido, porque o babuíno veio do nada. É uma colisão de moléculas que acidentalmente se deu num babuíno e acidentalmente deu em você. Por que o ser humano vale mais do que um babuíno? Ou melhor, por que vale mais do que uma pedra? Essas pessoas, esses juízes da Suprema Corte Americana mais citados de todos os tempos, Bertrand Russell, são geniais, mas eles não estão fugindo da realidade. Você pode
A lógica dele é uma lógica inevitável. Se você acredita, se você é um homem secular, se o ponto de partida é aquele de Freud, por exemplo, isso é inevitável. Ou você deu um salto lógico para a ilógica. Isso é logicamente inevitável, não é? Você pode se sentir importante, mas cientificamente, então, uma rocha e você em uma árvore não faz nenhuma diferença. São só diferentes configurações de produtos químicos que podiam ter se configurado de uma outra forma. Em outras palavras, a visão secular da vida, que não há nada mais importante do que o seu próprio valor, está baseado em que você não tem valor nenhum. É simplesmente uma contradição lógica. Chesterton, que é um dos melhores apologistas cristãos, não é? Viveu na mesma época de Bertrand Russell, teve muitos embates entre eles, é uma mente genial. Ele falou sobre o enigma da visão secular. Ele diz, ele coloca isso dessa forma, tudo quase que ele escreve é assim, genial. Ele diz assim: como político, ele vai e grita que a guerra é um desperdício de vida. O homem secular, ele diz isso, que a guerra é um desperdício de vida. E então, como filósofo, ele diz que toda a vida é uma perda de tempo. Entende? Como político, ele vai dizer, isso é um desperdício de vida, a vida é importante. Mas como filósofo, ele diz, a vida é uma perda de tempo, a vida... Ele diz, o homem da nossa geração, da nossa cultura, da nossa época, vai em primeiro lugar para uma reunião política, onde ele reclama que os selvagens são tratados como se fossem animais. Ele reclama, os índios estão sendo tratados como animais, os índios são seres humanos, não são animais. Em seguida, esse mesmo homem sai da reunião política, pega o seu chapéu, pega o guarda-chuva e vai para a reunião científica, onde ele prova que todos os seres humanos são bestas e animais. Entende? Ele estava lá reclamando que o ser humano é tratado como animal. Aí ele sai da reunião política, esse mesmo homem secular vai para a reunião científica, ele prova lá que o homem exatamente é uma besta e um animal. Não na visão bíblica, você vê, não tem essa contradição lógica, essa coisa absurda. Na visão bíblica, ela tem uma rocha sólida, irredutível e gloriosa sobre o ser humano. Você está cosmicamente, infinitamente, objetivamente ligado a um valor por causa de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa como você está vivendo agora. Há um valor na vida humana, há um propósito. Ele foi criado, ele está indo para um desfecho. Então ele não é igual a nada na criação. Quem é um homem para que te lembres dele? No entanto, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e honra o coroaste, e colocaste toda a criação sob os seus pés. Ou seja, não há inconsistência quando você diz, o ser humano não pode ser tratado como um animal. Mas como Chesterton disse, o homem secular ele vai na reunião política e diz, o homem tem que ser tratado com dignidade, não como um animal. Aí ele sai dali, vai para a reunião científica e diz, prova lá com todas as suas teorias que o homem não passa de um animal mesmo. Então, radicalmente... Em segundo lugar, a glória com a qual Deus criou o homem tem implicações sociais totalmente diferentes da maneira com que acontece hoje, não é? Todo o sistema de castas, ricos e pobres, negros e brancos, qualquer sistema de classes e de racismo não tem nenhum lugar, porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. O rei e o homem comum, todos, o pobre e o rico, o branco e o negro, todos são seres agora caídos, mas todos foram criados da mesma forma, com o mesmo propósito. Mas você vê como a mente secular, nós pensamos na psicologia, vamos pensar agora na mente secular, olhando para a mentalidade social, econômica. Por exemplo, Karl Marx, outro dia alguém me perguntou assim, realmente eu vejo que as ideias da esquerda tem muitas coisas que não se encaixam no cristianismo. Não se encaixam nada, não é? Só uma pessoa cega pode ver que alguma coisa pode encaixar, que é o pai de tudo, como lá o pai da psicanálise, pensamos na
na psique humana, como estávamos falando em Freud, ele também parte do princípio de que Deus não existe. Ele fica perguntando, por que as pessoas inventaram Deus? Que ideia maluca foi essa de inventar Deus? E ele diz, o cristianismo, tudo isso é uma droga para o ser humano. Nós temos que, de alguma maneira, o ser humano só vai ser tudo que ele tem que ser quando isso for extirpado, tirado. Então, ele não se concentrou tanto no furacão, ele que provoca o interesse em que Deus exista, mas ele falou que tudo é parte das forças cruéis do conflito econômico. A gente já está cansado de ouvir isso sobre todos os aspectos da vida, né? Mas é isso, esse é o ponto de partida de Marx, o pai do socialismo, sabe, das ideias. Então Marx vê a religião e Deus como sendo inventado pelas classes econômicas controladoras. Eles inventaram Deus só para controlar a massa. Deus não existe nada. Mas eles inventaram tudo. As classes governantes, que são minoria, eles queriam governar. E ele diz, então pelo fato de eles viverem de uma maneira melhor, mais luxuosa do que os outros, e eles tinham medo de que as pessoas que eram as pobres descobrissem pensando, pois nós aqui somos a maioria. E a minoria que está vivendo aquela vida lá que a gente também queria viver. Então, os poderosos, as classes, sabe? A elite pensou assim, como é que a gente vai controlar a multidão? A gente vai ter que inventar um Deus. Não tem Deus, mas a gente vai ter que inventar. Então, ele diz, a religião enfatiza o quê? Industriosidade, serviço, humildade, não amar o dinheiro. Diz que você tem que se contentar, o apóstolo Paulo, contentar com o que tem. Eles que inventaram isso não existe. Essa ética religiosa, essa ética cristã do trabalho, como que trabalhar e como que para Deus e não como para os homens. Isso não existe. Eles que inventaram, a elite inventou isso para você acreditar nisso, que você não tem que amar o dinheiro. Você tem que amar o dinheiro. Então a religião oferece conforto e consolo para o fraco, para o necessitado, dando uma espécie de dignidade espiritual enquanto não deixa eles pegar a grana. E é para isso que o cristianismo, que o judaísmo, né? Ele era judeu, mas ele estava numa cultura cristã. Ele diz, então o grande prêmio que ele oferece aos trabalhadores é uma promessa de comunhão com Deus, salvação, que ele deve amar a humildade. Isso tudo é lixo, é tudo ópio, é tudo só uma maneira que a elite inventou de controlar os homens, porque eles sabem que os trabalhadores podem fazer uma revolução violenta, mas aí eles têm medo de uma revolução violenta. Então eles falam que você não deve amar o dinheiro nesta vida. Então eles inventaram todas aquelas coisas de ser humilde, de dar outra face, sabe, todas essas coisas, toda a ética do cristianismo, tudo foi inventado. Humildade, mansidão, porque enquanto isso eles gozam agora das coisas, e o cristianismo mantém as pessoas fora disso. Então a ética, a promessa mantém essas pessoas embriagadas, enquanto elas podiam amar o dinheiro, viver a vida, ir lá lutar, matar, fazer o que era para fazer. Então é por isso que a ideia é destruir a ética e a cultura cristã. Não é simplesmente, porque Marx dizia assim, armas são perigosas. Quando você tem inimigos, o que você faz? Tu tira a arma deles, porque senão eles atiram em você. Mas nós já descobrimos que mais perigoso do que armas são ideias. Ideias. São as ideias por trás disso. Então nós temos que destruir as ideias. É por isso que todos os países socialistas foram países totalmente seculares. E para isso você tem que destruir todos os conceitos e a ética cristã do casamento, da família, porque o Estado, ele quer dizer,
Ele quer criar os filhos, né? Ele quer dizer como os filhos, ele quer ter a ascendência sobre o filho maior do que o pai e a mãe, diferente da ética cristã. E o casamento, tudo aquilo que compõe o cristianismo se tornou um inimigo. E nós podemos falar sobre teorias similares de Nietzsche, Feuerbach, Husserl, Sartre e outros. Mas a ideia geral é de que o homem inventou Deus por essas várias coisas. Então isso vai controlar, por exemplo, por que há a violência? A psicanálise, em Freud, vai dizer, é porque essa pessoa sofreu alguma coisa no passado, mataram ela, bateram nela, o pai não cuidou dela. Já Marx vai dizer, não, isso aí são a guerra das classes, sabe? É por isso que tem. Já Darwin, todos eles ateus, né? Darwin vai dizer, não, é que o homem é um macaco nu. O homem era um macaco, ele ainda está evoluindo, então ele está assim, se matando, mas ele está melhorando aos poucos. Tudo isso você vê é totalmente anticristão. O único jeito é você destruir aos poucos toda essa ideia. Isso se faz violentamente, né? Ou lentamente, com leis, com ideias que vão sendo impostas, ou violentamente, como o bloco soviético, por exemplo. Isso era imposto assim. Ou então, lentamente. Então vamos pensar nisso em termos de biologia. Sabe, o patrimônio genético, biológico, evolutivo. E nós podemos gastar muito tempo nisso. Mas, você vê, a visão de que o ser humano é a imagem de Deus, que Marx queria, achava que tinha que ser uma coisa a ser destruída, é que destrói qualquer ideia de que civilização é mais importante que ser humano. Certamente, essas pessoas pensavam, se você tiver que matar 1 milhão de pessoas, ou como a União Soviética, milhões de pessoas para impor essa ideia de civilização, é mais importante que a vida humana. O que é 20, 30 milhões de pessoas? Não é nada. Porque uma civilização dura quanto tempo? Dura milhares de anos. E um ser humano dura quanto tempo? 30 anos, 40 anos, 70 anos. Então, tu matar um ser humano em prol da causa da civilização, da nossa visão de mundo, a civilização é mais importante, ela é grande, mas na visão bíblica, em comparação, eu e você somos mais importantes do que nações, culturas e até mesmo civilizações, porque nós somos imortais. Daqui a 1 milhão de anos, essa cultura não vai existir, mas você vai existir. Um ser humano é mais importante que toda uma cultura e civilização. Então é por isso que um ser humano abortado tem uma importância maior do que tudo que nós olhamos como cultura à nossa volta. Ele é um ser imortal, isso é o que a Bíblia diz sobre a natureza humana. É um ser criado como a maior coisa já criada e que nunca vai deixar de existir de alguma forma. Então C.S. Lewis, ele colocou isso de uma forma interessante, ele diz, olha, todo mundo, toda a cultura, tudo que você acha importante, toda uma civilização não vale uma vida humana. É como um mosquito em relação a nós. Ele diz assim, nunca é justificável pisar ou matar até mesmo uma vida humana para obter o poder político ou plantar uma ideia de civilização. Não importa quão grande seja uma causa, C.S. Lewis diz, não vale a destruição de um ser humano, porque toda essa causa vale menos que um ser humano, porque essa causa, essa ideia, ela vai acabar em pouco tempo, mas o ser humano não. Então, finalmente, é claro, essa doutrina de cada ser humano individual é a imagem de Deus, tem enormes, não só implicações psicológicas, sociais, mas tem implicações espirituais sem fim. Porque nós somos todos um espelho, nós somos feitos à imagem, à glória da beleza de Deus. Nós não somos lâmpadas, nós não temos uma luz em nós mesmos. A luz e a beleza não são inerentes ao espelho, mas aquilo que ele reflete, a imagem que ele vai refletir. Ele não tem o poder de gerar essa luz ou essa coisa. Um espelho só está cheio de luz e beleza de algo que vem de fora dele. Então, você nunca vai ter uma noção do seu próprio valor e nunca uma noção da sua própria beleza olhando para si mesmo, como todas essas ideias secularistas propõem.
Ou como a ideia da autoestima. Eu sei que eu sou grande, eu sei que eu sou maravilhoso, eu sei que eu tenho um propósito. Olhando para si mesmo. Bridget Jones, no Diário de Bridget Jones, é um filme, uma comédia romântica, assim, 2001, se não me engano, britânica. Eu gosto dela porque ela está sempre fazendo umas anotações. As anotações dela são excelentes, assim, não é? Engraçadas, então, enfim. Então, tem um momento que ela diz assim, ela está falando para ela mesma, anotando no seu diário: seja uma mulher segura de si mesmo, ágil, forte. Meu senso de valor não vem de outras pessoas, mas de mim mesmo. Ela para e escreve assim: mas isso não parece estar certo. Bridget Jones, ela entende algo incoerente no coração de tudo que a mente secular diz. A coisa mais importante é você. Não deve depender do que você diz e vê em você mesmo. Ou seja, você não pode obter o valor dizendo que você tem um valor, você mesmo atribuindo a si esse valor. Bridget Jones diz assim: isso não pode estar certo. Eu não posso ter um valor só porque eu digo eu tenho valor, eu tenho valor, eu tenho valor. Eu não posso achar que eu sou inteligente só porque eu digo eu sou inteligente, eu sou inteligente, eu sou inteligente. Olhar para o espelho, aí ficar cheio de autoestima e sair fazendo burrice por aí. Sabe? Ela diz: eu não posso, eu posso dizer eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. E aí eu fico bonito. Não é assim. Não é da nossa natureza com a qual nós fomos criados. Ela não diz, mas é o que a Bíblia diz. Você nunca vai pensar que você é valioso apenas porque você acha que é valioso. Alguém tem que dizer. Alguém tem que dizer: você é lindo. Nós fomos criados assim. Alguém tem que dizer: você é uma pessoa inteligente. Você não pode gerar em você mesmo. Você quer olhar. Então você foi criado para isso. Você, como não tem isso, você começa a buscar isso nas coisas. Você busca isso no romance, na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos, no reconhecimento das pessoas, nas realizações, nos status, no dinheiro. Mas isso sempre é frágil, porque essas coisas falham, morrem, não são tudo que devem ser, são imperfeitas, e aí a tua imagem sempre se despenca. É porque é sempre algo, um fingimento, porque você foi feito, na verdade, para ser a imagem da glória de Deus. Se você construir a sua autoimagem, o seu senso de valor, no seu dinheiro, o que acontece quando as coisas forem mal? Ou quando você tiver achar que tem dinheiro, olhar para o cara do lado e descobrir que o que você acha que é muito ter dinheiro, para ele é um troco. Você se sente mal. Se é dali que vem o seu valor, você se sente mal. Se é na sua beleza, tu começa a ficar feio com o tempo. Começa a dar pé de galinha, o cabelo fica branco. Aí se era ali que estava, o seu senso de valor vai despencando, você vai ficando... Se é no casamento, no romance, sei lá, a pessoa já não é tão romântica como era antes. Ou morre o seu cônjuge. Se você construir a sua imagem, identidade, assim, então vai quebrar. Você não vai ficar apenas triste quando você perder coisas. Você vai perder a sua própria identidade. Kierkegaard, que é um dos maiores filósofos de todos os tempos, nasceu em 1813, morreu em 1855, um filósofo dinamarquês, um dos maiores. Ele falou sobre isso. Ele diz: na verdade, o que é chamado de mentalidade secular consiste simplesmente de alguém, por assim dizer, hipotecar-se ao mundo. Eles usam seus talentos para acumular riqueza, realizar empreendimentos, a fim de conseguir um senso de identidade e valor. Eles tentam fazer um nome para si, mas eles não se tornam nada seguros a partir de nada que eles fazem. Eles não têm um senso de valor sem um valor no qual eles possam se aventurar em qualquer coisa ou situação, a não ser uma identidade que possa fluir de Deus para eles. O que Kierkegaard está dizendo é o seguinte: se o senso de valor de alguém está em algo que não é Deus, quando esse cara estiver diante da morte, tudo despenca. Ele não tem nada dessas coisas, pode criar um senso de identidade que possa suportar todas essas coisas, a não ser que o senso de valor dele venha de Deus. Que aí mesmo diante da morte, da velhice, daquilo que nada importa, é poderoso o suficiente você receber um senso de identidade.
que vem assim, então você pode lidar com qualquer coisa, diz Kierkegaard, não é? Agora, se ele vem da aprovação das pessoas, e quando elas não aprovarem? E se ele vem do dinheiro, do amor, do romance, da família, onde todos os seres humanos, o que Kierkegaard está dizendo, e a Bíblia diz a mesma coisa, buscam, na verdade, o seu senso de valor, então, ele não tem base quando essas coisas desmoronarem. A menos que você construa a sua casa na identidade da sua vida, na rocha de quem é Deus. Nós estamos feitos para a glória de Deus, então nós estamos perdidos. Então, coisa negativa, vamos tentar ser mais rápidos aqui num ponto negativo. O Salmo 114 diz: disse o nesto no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos, e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Quando você lê isso, você pensa: peraí, agora Davi, ele estava lá no Salmo 8 dizendo que o homem, um pouco menor do que os anjos, o fizeste. Mas espere um minuto, eu vejo pessoas buscando Deus, como Paulo ecoando Davi, diz que não há ninguém que busca Deus. Não, a Bíblia nunca diz que ninguém procura a paz de Deus, que ninguém procura o perdão, as bênçãos, a cura que Deus pode dar. O que a Bíblia diz é que ninguém busca Deus. Nenhum ser humano caído busca Deus, ninguém procura, sabe, as pessoas querem o poder de Deus, assim, mas eles nunca buscam Deus por Deus. Quantas vezes eu já tive com pessoas que disseram: olha, eu pedi tanto a Deus que o meu esposo não morresse, mas o esposo morreu, eu fiquei tão decepcionada, eu fiquei fraco. Porque essa pessoa não estava buscando Deus. Deus era só uma maneira de ter um marido, de ter algo. Deus era apenas uma mercadoria, Deus era apenas um veículo. Então no versículo 1, diz o sensato no seu coração, não a Deus. Ele não está falando de ateus, ele está falando de todos os homens. Deus olhou do céu e viu todos os homens. Um ateu diz na sua mente e com sua boca que Deus não existe, mas ele está racionalizando o que está no coração de todos os homens. Se você olhar com cuidado, não é? Paulo e Davi diz que todos os homens são assim, todos. Há um desejo em nosso coração que diz não a Deus, porque se há Deus, então Ele é supremo, Ele é soberano. O pecado é uma tentativa de que eu sou o Deus da minha vida, o capitão da minha alma, sabe, com aquele poema Invictus? É isso. Ninguém realmente busca a Deus a não ser se o poder do Espírito Santo regenerar um homem, para que o interesse dele seja Deus e não qualquer coisa que ele possa receber de Deus. Então muitas pessoas têm encontrado Deus em meio a buscas falsas, porque como C.S. Lewis colocou na boca do leão, se eu não tivesse buscado você jamais teria me buscado. Se eu não tivesse chamado você jamais teria vindo a mim. Então, ninguém realmente busca Deus. O coração humano não é capaz disso. Ele é capaz de pensar sempre em Deus como um caminho para algum lugar, mas nunca Deus. A segunda coisa que é radical é que ele diz: ninguém faz o bem, não há quem faça o bem, nem um sequer. Você diz: agora parece realmente um exagero, não é? Eu vejo um monte de pessoas fazendo boas ações, não é? Mas isso é só relativamente, não é? Para uma ação ser boa, ela precisa ter uma ação boa e uma motivação. Por exemplo, se você vê um garoto ajudando a velhinha a atravessar a rua, ajuda a outra velhinha a atravessar a rua, você pensa: que garoto bondoso. Mas se você descobrir assim, por que ele está fazendo isso? Não, porque o pai dele disse que dá R$10 para cada velhinha que ele atravessar. Você fala: que garoto safado. Assim, bem motivado, nada, olha só, ele tinha a motivação. Aquilo que você olhou como uma boa ação, quando você descobre uma motivação, você vê: essa não é uma boa ação nada, esse garoto estava fazendo isso. Então Jonathan Edwards, né, talvez o maior dos teólogos puritanos, ele diz: toda a Bíblia nos mostra que a moralidade humana é realmente uma forma de egoísmo, e todas as suas boas ações, as pessoas vivem vidas de lealdade para com a sua família, generosidade às vezes, né, para com o pobre, imoralidade, inclusive imoralidade bíblica, apenas para obter poder de alguma forma. E
Por exemplo, um lar cristão conservador e o mundo, se não entender isso, faz a mesma coisa. Você diz para o seu filho: olha, não minta, porque Deus vai te castigar. Não é? Eles não, é a mesma coisa que dizia lá na escola, que dizia assim: não faça isso, senão a diretora vai te chamar no gabinete. Então você está pensando: não posso mentir, mas pode ser só por essa motivação, não é por causa da mentira e da relação que a mentira tem com a verdade, não é? Então, não minta que a pessoa vai te pegar, ou então não minta porque as pessoas não vão gostar de você, ou então não minta porque aquelas pessoas terríveis, elas mentem, elas são inferiores. Nós não somos iguais a elas, nós não somos aquelas pessoas insensíveis, entende? Então, Jonathan Edwards, falando a respeito disso, o medo e o orgulho são as motivações de toda a ação de bondade humana. Por isso a Bíblia diz que não há quem faça o bem. O medo é uma forma de autoproteção, de egocentrismo, e o orgulho é uma forma de autoengrandecimento. São as mesmas razões que causam todas as mentiras e as maldades do mundo. São as razões que fazem um homem fazer as ações que nós achamos boas, medo e orgulho. Então isso significa que, como Jonathan Edwards diz, a Bíblia está dizendo que nós devemos dar atenção, que o coração do homem, o coração daquilo que faz as boas ações do homem e de uma vida moral, é nutrido pelo mal do homem e não pelo que é bom. Então, mesmo no centro da nossa vida moral, nós fazemos as coisas por medo ou por orgulho. É a mesma coisa que faz um homem oprimir ou destruir vidas, lares e coisas, não é? Então, sem a ação do Espírito Santo, nos dando a motivação centrada em Deus, o homem tem sempre essa motivação centrada em si mesmo, medo e orgulho. E de repente acontece uma pressão na sua vida, você se vê apertado, então você mente, você faz coisas, e de repente você diz: caramba, eu nem pensei que eu pudesse fazer isso um dia, que eu fiz. Eu não tinha ideia de que eu era capaz. Então Jonathan diz: olha, porque o coração da tua bondade é o mesmo coração. Na verdade, a tua bondade, o coração dela é a tua maldade. Autoproteção e autoengrandecimento. Então, egoísmo, medo e orgulho estão por trás de tudo. Ninguém faz o bem, não há ninguém que busque a Deus. Sempre que você faz algo, você quer o autoengrandecimento daquilo. Você diz: está vendo, eu sou uma pessoa que eu ligo para o social. Aquelas pessoas lá, elas não ligam para o social, entende? Você é melhor. Você é um bom cidadão. Orgulho, autoengrandecimento. Ou então o medo: será que vai acontecer isso? Então você está numa situação em que você precisa agir de uma maneira correta, para autoproteção, algo radicalmente errado e corrupto e egocêntrico em nossas vidas, em nossos corações, que irrompem quando nós sentimos ameaçados. Então as mesmas coisas que nos motivavam a fazer coisas que pareciam ser certas, é o coração daquilo que nos motiva a fazer todas as coisas erradas. É o que eu ia lá na praça gritar sobre paz e largo a minha esposa em casa e vou para arrumo outras meninas mais nova, que é o amor. Jonathan diz: todos motivados pelas mesmas coisas: autoengrandecimento, egocentrismo, medo. Então, por exemplo, a Europa e a América do Norte, no melhor da sua civilização, achavam: a doutrina da queda humana está errada, o homem não é totalmente mau e depravado. Mas aí veio as duas grandes guerras, e os homens eles falaram: o homem essencialmente é bom. Mas quando olharam para o holocausto do nazismo, por exemplo, eles só tinham duas coisas que eles podiam dizer: eles fizeram aquilo tudo porque eles tinham uma educação deficiente, ou então alguém fez algum mal a eles só estavam reagindo. Mas se eles fizessem isso, eles vão dizer que era aceitável alguém fazer o que Hitler e a Alemanha fez. Eles não podiam. Eles tinham que pegar eles, botar lá no Nuremberg e julgar eles como crimes contra a humanidade. Eles não podiam, porque isso ia banalizar o mal. Mas genocídio. Ou você podia olhar para os alemães e dizer: eles não são seres humanos, são sub-humanos. Por que eles fizeram isso? Porque se eles fossem humanos como eu, assim, uma criatura boa, eles não fariam isso.
Mas só que quando você faz isso, você vê, esse é o autoengrandecimento. Você está fazendo exatamente o que os nazistas fizeram. Porque foi porque achavam que os judeus eram sub-humanos que eles mataram eles daquele jeito. Foi por causa dessa, quando você olha para os nazistas e diz, eu não faria isso jamais, porque eu não sou assim, porque eles são sub-humanos, aquilo é uma atitude menos que humana. Foi exatamente porque eles pensavam assim que eles fizeram aquilo. Eles olharam para os judeus, olharam para e falaram, eles não são. Esse autoengrandecimento fez eles serem capazes. Então isso significa que a realidade é que nós só temos que encarar o fato de que nós humanos somos capazes dessas coisas. Dessas coisas terríveis, só os humanos fazem isso. Nós somos absolutamente capazes. Essa é a conclusão inevitável. Que quando o ser humano tem poder, e quando esse poder é desmedido, não importa, todo ser humano caído é capaz de todas essas coisas. Essa é a tragédia humana. Há algo no fundo do seu coração e do meu coração, que quando você dá a ele o controle absoluto, o ser humano é capaz de qualquer coisa. Acontece que a Bíblia está certa em apontar essa realidade. O ser humano caído não faz o bem, não busca Deus. Então você vê, o Salmo 8 fala sobre a grandeza do homem. Por que a vida humana é valiosa? Por que é a maior coisa que existe? Por causa da criação, de como Deus fez o homem. Mas você vê, o Salmo 14 fala da sua... E aí, o fim. Deixa eu fazer esse fim rápido. Como eu falei no início, eu estava vendo esses dias o filme O Médico e o Monstro, não é? Mr. Hyde, o doutor que divide a sua personalidade com aquela poção dele. E isso me fez pensarmos nisso. Eu li esse livro quando eu era adolescente, como eu disse, de um escocês, lançado em 1885. E Dr. Jekyll, né? E Mr. Hyde. Eu disse que é um livro pequeno, 80, 90 páginas. Eu não vou ter que ser rápido. Ele acaba inventando uma poção, o doutor, que divide. Ele chega à conclusão que há esses dois eus no ser humano, entendeu? Capaz de fazer as coisas mais terríveis. E há um quê ainda assim que reflete alguma coisa assim de Deus, naquilo que o ser humano faz. Então, na era vitoriana, né, aquele doutor assim, importante, ele consegue uma poção lá. Eu vou tirar todas as nuances para vocês quiserem ler o livro. Apesar de que eu sempre acho que o livro que foi lançado em 1885 não foi lido, dificilmente vai ser, né? Mas tudo bem. Ele consegue uma poção que divida os dois eus dele, para que cada um possa ser tudo o que tem que ser, sem que um atrapalhe o outro. Eles só vão dividir o corpo. Então, quando ele toma a poção, ele vira, por exemplo, o Mr. Hyde, ele é mau, assim, ele pode ser mau sem ficar depois com a consciência pesada. Só que ele descobre com isso que ele é muito mais mal do que ele era, sabe? Do que ele imaginava. Só que ele quer isso para que quando ele saia como o Hyde, ele possa ser tudo, toda malvada, e depois ele volta a ser o doutor, e não carrega aquilo. São dois, ele divide o eu, e ele diz assim, a cada dia, eu assim atraí cada vez mais perto, e cheguei da verdade, que o homem não é verdadeiramente um, mas verdadeiramente dois. Eu vi que das duas naturezas que disputaram no campo da minha consciência, uma falando, me levando para pontos opostos, mesmo que eu poderia muito bem ter dito para mim sempre, foi só porque eu era radicalmente um ser humano, como todos os seres humanos são, totalmente incongruente. Isso é um termo perfeitamente bíblico, um ser humano composto. Há uma grandeza no ser humano por causa da criação, e há essa total depravação por causa da queda. Então, a história vai nos mostrar isso. Ele diz assim, uau, isso vai ser ótimo, eu vou poder dançar, usar o mesmo corpo para dar vazão a todos os desejos que eu tenho de fazer, todas as coisas sem pensar se é certo e errado, mal ou não é? Quando ele se torna Eduardo Hyde, ou vou poder ser aquele cara respeitado como doutor. Eu me conhecia, ao primeiro sopro da minha vida agora nova, eu pude ver de verdade
E eu descobri que eu era mais perverso, 10 vezes mais perverso, vendido como um escravo do mal original. E o pensamento apoiou-se sobre mim e me encantou como que um vinho. Eu podia fazer tudo o que eu desejava e dar vazão a todos os meus desejos, por mais terríveis que eles fossem. Então, essas duas naturezas o livro mostra. Não pode viver para sempre. E a Bíblia diz também que essa grandeza humana aí, porque ele foi feito à imagem de Deus, e essa depravação não vai poder conviver para sempre. Vai chegar um ponto em que isso tem que ser final. A escuridão final, ou a glória para a qual o homem foi feito. Então, como é que nós vamos vencer essa batalha? É sobre isso que é o Evangelho. Então, Hebreus 2 menciona o Salmo 8. Como é que o homem escapa? O homem tem um valor. Quando a gente diz que um feto tem mais valor que o universo, um aborto é um crime, sem comparação com qualquer outro crime que você possa imaginar. Destruir o planeta inteiro não é tão mal quanto o aborto, porque uma vida humana vale mais do que o planeta, porque o planeta vai... Mas a vida humana é para sempre, ela foi criada para manifestar a glória de Deus. A mente secular vai no lugar oposto. Ela vai falar sobre direitos humanos, porque é aquela mente lá, que acha que pode destruir milhões de vidas por causa de uma ideia. E ela vai falar sobre direitos humanos e ela defende ao mesmo tempo o aborto. Então, Hebreus diz assim: porque não foi aos anjos, Hebreus 2, que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, ele vai mencionar o Salmo de novo, esse Salmo parece toda hora, né? Quem é o homem para que te lembres? Agora é o 8. Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Hebreus 2, 5 a 8. Ele está dizendo, ele está declarando assim, como o homem foi criado. Mas o homem, como nós vimos, a declaração de Deus é que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, é essa depravação. Em seguida o autor de Hebreus, para a citação que ele está fazendo lá do Salmo, e diz: neste momento nós não vemos tudo sobre os seus pés, nós vemos tudo o contrário. O ser humano não é o que devia ser, o mundo, a criação não está sobre os seus pés, e nem ele manifesta essas coisas todas. E é incrível, né? Ele está dizendo o seguinte: se nós fôssemos os seres humanos, de fato como Deus criou, esse mundo seria um lugar ótimo, porque o mal do mundo somos nós. Seria um lugar de harmonia social, um lugar de florescimento ambiental, o mundo seria ótimo, mas nós não vemos nada mais sujeito aos homens, porque em sua queda tudo foi junto. Nós vemos guerra, vemos pobreza, vemos fome, vemos doenças, conflitos, de todas as espécies no lar, em pais e filhos, enfim, é terrível. Eles não são as pessoas que deviam ser, é um horror. E o autor de Hebreus diz: mas nós vemos a Jesus. Esse é o momento em que o Evangelho nos mostra como a glória com a qual o homem foi feita se retorna ao homem, como ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Então ele diz: mas nós vemos Jesus feito um pouco menor do que os anjos. Você vê, ele está usando Jesus como homem, a mesma linguagem lá, coroado de glória e honra, pois ele provou a morte para trazer muitos filhos à glória, para trazer homens de novo à glória com a qual eles foram criados. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles, Jesus. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só, por isso Jesus não se envergonha de chamá-lo de irmãos. O que o Senhor de Hebreus está dizendo é o seguinte: ele, Jesus, é o segredo para a natureza humana, para que essa dicotomia acabe e o ser humano se torne de novo. Ele era o Filho de Deus, mas se tornou também o Filho do homem, e como homem um pouco menor do que os anjos, ele humilhou a si mesmo, como o apóstolo Paulo diz, e desceu. Ele viveu uma vida humana que nós devemos viver, com todo amor, com toda a criatividade,
com toda a verdade, com toda a nobreza, com toda a sabedoria. Então ele foi a exata expressão de Deus, ele foi a imagem perfeita de Deus, de novo, caminhando em forma humana na terra, como os seres humanos foram criados para ser. Ele veio, ele viveu a vida humana final, que nós deveríamos ter vivido. No fim de tudo, ele morreu a morte que nós merecemos, e ele pagou o mal radical da nossa existência, sabe, descrito no Salmo 14, em Romanos 3. Então Jesus foi o último Dr. Jekyll, né, o médico e o monstro. Ele se tornou hediondo para nós. Isaías diz, ele foi espancado até que ele não parecia mais um ser humano, ele não tinha nenhuma beleza que nos agradasse. Então, embora ele fosse lindo e bonito, Deus eterno, coroado de glória e honra, ele deixou a sua glória, ele perdeu a sua honra, ele perdeu a sua beleza, ele provou a morte por todos aqueles que o Pai deu a ele, dessa massa de homens caídos. E quando nós falamos sobre identidade, a identidade de todo filho de Deus vem de tudo que Cristo é agora. É aquilo que Kierkegaard falou, é algo que pode enfrentar todas as coisas. Não vem da autoestima que eu mesmo tento colocar a mim dizendo eu sou maravilhoso. Isso não funciona por causa da nossa natureza. Nós precisamos de algo de fora, então nós buscamos isso o quê? Que venha do casamento, que venha da minha face, que venha dos meus músculos, que venha da minha juventude. Mas isso não enfrenta a vida, diz Kierkegaard. Na hora H, nas pior horas, isso nos abandona. Por quê? Porque estava alicerçado em algo falso. Então, sempre que eu conversei com pessoas que pelo menos queriam ser honestas intelectualmente e conversavam, então, por exemplo, mostrava o que Kierkegaard falou, a pessoa dizia, isso é verdade, mas como você faz isso? Porque agora você está tentando tirar a sua identidade daquilo que você como não funciona, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Todo ser humano está tentando tirar o quê? Do seu cônjuge, da sua família, da sua aparência, da sua realização, do seu dinheiro, do seu status, do carro que você dirige, da sua carreira. Você está olhando para essas coisas, e essas coisas murcham, e quando murcham, sua identidade murcha junto. Você não tem só a tristeza de perder um filho, perder uma mulher, de perder o dinheiro, sabe? Você perde você mesmo. Agora, quando você ter identidade restaurada em Cristo, a tua identidade está firmada em refletir a glória de Deus. É isso que ele está dizendo, isso serve para qualquer momento. É por isso que Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não ficamos esmagados diante disso. Eu agora sou velho, o meu homem exterior está se corrompendo, está acabado, Paulo está dizendo, estou um caco. Mas o meu homem interior se renova. Sabe, a minha identidade, ela não está ligada a nada disso. Eu posso perder todas essas coisas, porque agora eu vivo para a glória de Deus, eu reflito a glória de Deus. É isso que Jesus fez, ele perdeu a sua glória, perdeu a sua beleza, ele se tornou um monstro para que nós recuperar, para que nós, a sua igreja, aqueles que o Pai deu a ele, e todos aqueles que Deus vai chamar, recuperassem a beleza. Ele foi um monstro para tirar a nossa monstruosidade. Ele ficou hediondo para que nós não fôssemos hediondos para sempre. Para que aquela beleza, pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste, voltasse e cumprisse o propósito final. Então, com o poder do Espírito Santo, vem através do Evangelho e nos transforma num espelho de novo, e nós vamos brilhando de glória em glória, sendo transformado por Ele, até que brilhemos totalmente tudo que Deus é, para todo sempre. Mas a nossa identidade já está sobre isso. É isso que Hebreus está dizendo, usando aquele mesmo texto. A glória suprema e a beleza suprema é ver o Senhor perder a sua beleza, abrir mão da sua glória, ir para a cruz. Em seguida, ao vermos a verdade do Evangelho, o Espírito Santo trabalha em nós para irmos até isso, nos regenerando. Nós vemos então o Pai nos aceitando por causa de Cristo, nos dando toda a honra por causa de Cristo, e Ele se torna a nossa glória, ainda maior do que inicialmente. E agora nós vamos receber de novo, vamos ser coroados com a justiça por causa dEle.
Então, aquela dignidade com que o ser humano foi criado, tendo a sua base da sua identidade totalmente em Deus e refletir a sua glória, recriada em nós por causa dos méritos de Cristo. É a única maneira do ser humano vencer a guerra, de ter na sua essência, crescer, ser criado e ter o valor e carregar mesmo o ser humano como ele é. Quando você olha para um ser humano na rua aí, ele é mais do que o universo. Mas ele é a ruína disso, como diz o Salmo 14. Então C.S. Lewis diz: se você acredita na verdade de Deus, se você é um homem regenerado, você não conhece pessoas comuns, mesmo aqueles que estão escravos da corrupção. Ele diz: não existe pessoas comuns. Você nunca falou com um mero mortal. A pessoa que você encontra na rua é uma pessoa que vai existir para sempre de alguma forma, em ruína ou em glória, mas não é comum. Nada mais vai existir para sempre assim que você encontra. Tudo mais que você toca vai ruir. Mas são imortais que estão brincando, são imortais que estão trabalhando, são imortais que estão varrendo a rua, e são imortais que estão sentados em tronos. Isso significa que nós devemos olhar para a vida humana na perspectiva da criação, pelo que ela é, mas pela queda, pelo que ela se tornou, quão horrível é, quão terrível é a queda, quão profunda. E você vai ter sentimentos pelos pecadores, que não são uma mera tolerância ou indulgência, que é uma paródia do amor que a igreja diz hoje, e que o mundo também define, como a leviandade é uma paródia da alegria. Mas você vai ver como uma coisa que foi criada para expressar Deus da maneira mais profunda possível. Então, entender a doutrina da natureza humana é que faz você entender todo o resto da doutrina bíblica, e é que faria você não ser engalfinhado pelo secularismo, a biologia, a explicação econômica, a explicação psicológica. É assustador, não é? Nós pensarmos que grande parte dos cristãos não entenderam o passo inicial. Eles não podem entender o que Cristo está fazendo, porque eles nunca entenderam o que o homem é e o que o homem se tornou. Ele não tem bases. Então, nós precisamos ter uma compreensão da natureza humana em sua totalidade, para ver a glória com que ele foi criado, e que mesmo um ser humano caído retém alguma coisa disso, um valor maior do que todas as outras coisas. E também você enxergar a depravação total, e a única maneira de isso ser, como o autor de Hebreus, Cristo, ele vem exatamente para isso. Então ele pega aquele salmo, ele vê toda essa história humana se resolvendo em Cristo, para a glória eterna, e para fora de Cristo a perdição eterna. Sem entendermos a dignidade humana e a depravação humana, você não pode entender o Evangelho. E é por isso que muitas pessoas hoje vivem o Evangelho, mas a mente deles é secular, e é dirigida por esses homens que não só tinham um pensamento que negava a Deus, mas que você não pode ser lógico e ir em frente. Ou então você tem que ser lógico e falar como todos os que as mentes mais honestas que passaram pela história, e diz: o homem não é nada, não vale nada, pare com isso. Então, a dignidade humana, a depravação humana, e como Deus restaurou o homem para ser o que ele era. Se você não entender a natureza humana, você não pode entender o que o Evangelho diz sobre salvação, redenção e a glória final em Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Perigos sem fim e tentações terei que enfrentar aqui, mas Cristo venceu, seguro estou, pois Cristo hoje vive em mim.
Correntes não me prendem mais, meu Deus, meu Rei, me libertou, em mim fluiu graça sem fim, imenso amor eu encontrei. Correntes